Bom, a ideia aqui é mostrar mais ou menos como que vai ser feita a aplicação no GeoGebra. Aqui a gente tem o software GeoGebra já com uma aplicação feita, né, com alguns dos conceitos pedidos sobre integrais, limites e derivados, né, colocando em caixas de objetos. Então temos três caixas de objetos aqui. Essa aqui vai falar sobre limites, essa sobre derivados e essa sobre integrais, né. Então, quando eu clico aqui em limites, por exemplo, aparecem esses três assuntos aqui que falam sobre limites laterais infinitos, assíntotas verticais e assíntotas horizontais. Então, se eu quero mostrar as assíntotas horizontais desse gráfico, eu seleciono essa caixa e aqui aparece a assíntota horizontal y igual a 3, né? E a gente explica então que ela é uma assíntota horizontal porque quando x tende para infinito, né, o gráfico da função vai tendendo para o valor 3. Quando x tende para menos infinito, o gráfico da função também tende para o valor 3. Isso indica então para a gente que essa reta y igual a 3 é uma assíntota horizontal. Se eu quero falar sobre as assíntotas verticais, eu seleciono essa outra caixa aqui, que apresenta aqui a reta vertical x igual a 4, né, que é a única assíntota vertical desse gráfico. E a gente observa que quando x vai para 4 pela direita, o gráfico da função vai para infinito, né? E quando x vai para 4 pela esquerda, o gráfico da função vai se aproximando, os valores de y, né, vão se aproximando de menos infinito. Isso caracteriza então que essa reta x igual a 4 é uma assíntota vertical, certo? São coisas que vão ser então apresentadas e explicadas dentro da apresentação do aplicativo. Aqui a gente tem uma caixa falando sobre limites laterais, que apresenta um ponto B, né? Limites laterais e infinitos. Então, por exemplo, quero falar aqui o limite dessa função quando x vai para mais infinito. Então, aqui está o valor de x do ponto B, nesse ponto ele está com o valor menos 3. Se eu vou puxando o ponto B para a direita, ele vai aumentando o valor de x, menos 2, menos 1, 0. À medida que eu vou aumentando o valor de x, aí ele passa para o outro ramo, né? Aí eu vou analisando os valores de y, o que vai acontecendo com eles. Por exemplo, aqui eu estou com o valor de y igual a 7, aproximadamente próximo de 7. Se eu vou aumentando o valor de x, o valor de y vai diminuindo, né? E quando eu vou indo com o valor de x cada vez maior, ou seja, indo para mais infinito, a gente observa que ele não diminui de 3, ó, ele vai se aproximando de 3 cada vez mais, mas eu posso aumentar quanto eu quiser o valor de x, que o valor de y se aproxima de 3, ou seja, isso indica para a gente que o limite da função quando x tende para mais infinito é igual a 3. A mesma coisa eu posso fazer para menos infinito, diminuindo os valores de x, e o que acontece com o valor de y? Ele também se aproxima de 3, então o limite de f de x quando x vai para menos infinito também é 3, né? Ou aqui no valor da assíntota x igual a 4, se x se aproxima de 4 pela direita, o que vai acontecendo com os valores de y da função? Se x vai se aproximando de 4, o y da função aqui, a gente observa, ó, o y vai se aproximando de cada vez ele que eu aproximo de 4, ele vai diminuindo, diminuindo, diminuindo cada vez mais, ó, até se eu me aproximar bastante de 4, ele vai para infinito. Se eu passar de 4, ele passa para outro ramo. Então, se eu aproximo de 4 por valores à direita, aí o y vai se aproximando de mais infinito, né? Então, o limite de f de x quando x tende para 4 pela direita é mais infinito, certo? Então, aqui com essa caixa eu posso falar sobre limites laterais e limites infinitos. Outra caixa aqui que a gente tem falando sobre derivadas, né? Então, aqui apresenta um controle deslizante, aqui a reta tangente no ponto A. O ponto A aqui é o ponto de coordenada x 2.4 e y 2.38, né? Se eu modifico o valor de x, ou de controle deslizante, me dá o valor de x do ponto A. Se eu coloco um valor de x igual a 8, por exemplo, o y é 3.25. Se eu coloco um x igual a 2.7, o y é 2.23. E para cada valor de x você tem uma tangente diferente. Aí a gente sabe que a derivada da função num determinado valor de x, ele representa quem? O coeficiente angular dessa reta tangente. Ou seja, se eu quiser escrever a equação da reta tangente, aparecendo aqui, ó, ela está aqui.
Então, o coeficiente angular dessa reta aqui, nesse ponto 2.7 e 2.23, é menos 0.59. Né? Então, essa reta tangente nesse ponto seria y menos 2.23, que é o valor de y no ponto A, igual a menos 0.59, que é a derivada nesse ponto, que multiplica por x menos 2.7. Aí nesse ponto aqui, quando o grupo estiver fazendo a apresentação, uma pergunta que poderia ser feita é qual seria a derivada dessa função quando x é igual a 2.1, por exemplo. Aí a pessoa que está apresentando vai então mexer aqui no controle deslizante, mudar o valor para 2.1, né? 2.1, se for possível, vamos ver, 2.4, 2.1, né? E aí vai me responder que a derivada nesse ponto é menos 0.28, indicando que ela sabe o que ela está fazendo, que esse valor aqui representa o coeficiente angular da reta tangente, certo? Então, é um exemplo de pergunta que pode ser feita durante uma apresentação, né? Outra pergunta que poderia ser feita, o que indica aqui o fato de que o coeficiente angular é negativo, indica que a derivada é negativa, indica que a função é decrescente, né, que é o sinal da derivada primeiro, indica se a função é crescente ou decrescente. Como ele é negativo aqui, a função é decrescente. A gente observa que nessa função em especial, qualquer que seja o ponto que eu pego, ela sempre vai ter uma derivada negativa, porque ela é sempre decrescente para qualquer valor de x. Né? Então são coisas que podem ser perguntadas e discutidas durante a apresentação. Ok? Falando um pouquinho então agora sobre integrais, deixa eu apagar aqui a reta tangente, a equação da reta tangente. Integrais, né? A gente sabe que a integral definida ela representa a área sobre a curva do gráfico, né? Quando a curva está acima do eixo x, essa área é positiva. Quando a curva está abaixo do eixo x, essa área vai ser, a área algébrica vai ser negativa. A área é sempre positiva, mas a área algébrica é negativa. Então, aqui para representar isso, a gente tem um controle deslizante, né? E aqui uma região que vai de 7.1, né, que é o valor de B, até 8. Né? Se eu coloco esse controle no ponto 8, a área é zero. Né? Que aí eu estou calculando que a integral de 8 até 8 de f de x dx, que dá zero. Então ele tem área nula. Se eu puxo o controle deslizante para cá, agora eu estou, por exemplo, calculando a integral de 5.6 até 8 de f de x dx, que isso vai me dar 8.12, que representa a área dessa região sombreada aqui sobre o gráfico. Uma área positiva porque está numa região em que o gráfico está acima do eixo x. Né? Aqui eu não coloquei nenhum exemplo colocando abaixo do eixo x, poderia ter sido feito também. Então, isso aqui pode ser feito aí numa aplicação. Aqui são alguns conceitos que têm que ser discutidos, né? A ideia é mais ou menos essa. Pode ser utilizado caixa de texto, pode ser utilizado controle deslizantes, pode mexer nas cores. Tem outros recursos aqui, como botão, pode ser feita a animação, várias coisas que podem ser utilizadas aqui para melhorar e colocar uma apresentação interessante. Então, é mais ou menos isso. A gente vai então discutindo mais sobre isso durante após a volta às aulas.